Oi, Ti. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E aí, tudo jóia? Tudo jóia. Legal. Pontualmente aí, 8 horas, vamos começar essa conversa aí. Obrigado pela Imagina, prazer. aceitar. Acho que é uma oportunidade muito legal. Hoje aqui a gente está iniciando, então, as pessoas estão entrando, mas essa live da NCP, o Diálogo Paliativo, que a gente tem organizado da NCP São Paulo. E a gente tem dividido entre os membros da diretoria, tem acontecido bate-papos legais. Eu acho que é uma ótima oportunidade aí para a gente conversar desse tema que a gente já conversa há bastante tempo, né, Sal? Opa, Então, estas épocas do ambulatório, hein? tenho a honra aí de ter o Luiz que é Luiz Saporetti, é um grande médico paliativista, geriatra e psicanalista. E ele aí o Luiz faz muitas coisas, então é difícil até falar, resumir o que ele faz, mas ultimamente, né, que a gente tem visto mais, o Luiz é professor do curso de pós-graduação aí do curso de cuidados paliativos do Sírio já há alguns anos, uns bons anos, e tem aí uma experiência nova aí, né, Luiz, o Espíritos, Isso. que é um portal na internet, tem o Instagram, que tem promovido bastante essas discussões de cuidados paliativos. Isso aí. Para mim é interessante falar até rapidamente assim, eu conheci o Luiz quando eu estava no segundo ano da residência de clínica médica e ele é o responsável por eu ter trilhado esse caminho aí. Me lembro que eu estava sem saber o que fazer, né, após a clínica médica. E aí, assim, resumindo, eu fui para um estágio optativo no HC, conheci o ambulatório de paliativos, e aí fez todo sentido para E aí mim. fez sentido. Para mim, a geriatria não acontece sem o paliativo, e aí acho que o motivo da nossa conversa é que o paliativo não acontece sem a espiritualidade, né, Luiz? Perfeito, E perfeito. aí, por isso também que eu tenho estudado isso. Queria que você se apresentasse, falando um pouquinho de você aí, Luiz. Bom, obrigado. Eu fico muito feliz porque o Thiago seguiu um caminho aí e é uma sensação muito gostosa ver as pessoas indo cada vez mais longe da onde elas partiram com você, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui com você. Tô vendo aqui umas pessoas entrarem, darem oi, tudo bem e tal. Boa noite para todo mundo. Eu, na realidade, a questão da espiritualidade, eu acho que assim, foi sempre uma questão pessoal minha, né? E em dado momento eu percebi que essa era uma questão minha, tipo Uhum. assim. Mas essa confrontação que a gente tem no paliativo com a questão da finitude, eu acho que ela, o sofrimento, né, a finitude, eu acho que ela impulsiona muito isso, né? E aos poucos eu fui, na realidade, assumindo esse lugar de, sim, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero movimentar, né? E aí, tanto que agora eu fui fazer formação, especialização em psicoterapia, né? Há uns anos atrás aí, completei a formação. E, e aí esse ano nasceu a Inspíritos para exatamente trabalhar com essas questões, né? Através de lives, tem o site, a gente vai fazer uma imersão em novembro e eu acho que é divulgar isso. Então eu fiquei muito feliz com o convite e Legal. bater uma bola aqui É, boa. É, Com- é, a- acho que você teve muita, é, é, acho que uma qualidade e assim de inserir isso no meio acadêmico, né, Luiz? Que eu acho que a gente no paliativo a gente vive e viveu muito essa dificuldade de mostrar para as pessoas que o paliativo faz parte de uma área de conhecimento e acho que você com a sua autoridade enquanto professor e geriatra e tudo, você acho que mostrou para muita gente a importância do paliativo e da espiritualidade num meio onde era muito difícil falar sobre essas coisas, né? Sim, Eu vejo que ainda é, né, Luiz? O tema aqui que a gente se propõe a colocar é se estamos prontos para acessar a sai essa espiritualidade. espiritualidade, é. Porque eu vejo que
ainda há muita resistência, né? E ainda as pessoas, eu acho que criam certas barreiras que são, de uma certa forma, intransponíveis, né? Assim, algumas vezes. E mesmo pessoas que atuam em cuidados paliativos. Eu queria, Infelizmente. isso eu queria ouvir de você, assim, será que a questão da espiritualidade é uma coisa que, no nosso ambiente de colegas que atuam em paliativo, é uma coisa que está mais no discurso que na prática? Assim, você acha que todo mundo sabe que é importante, mas o interesse e a coragem, talvez não seja o interesse, eles É. ainda falta para que isso seja parte do dia a dia? Então, eu tenho a percepção de que, sim, existe um interesse legítimo das pessoas que trabalham especialmente com cuidado paliativo, de entrar nesse campo, né? Existe um interesse legítimo, uma busca e tal. Mas, na hora de trazer isso para a prática, eu acho que ainda esbarra em muitas dificuldades, né? A dificuldade de saber como fazer isso, a dificuldade da instituição, né? O excesso de demandas que a gente tem, né, com o sofrimento físico, que às vezes tem um monte de questões difíceis de resolver, questões familiares e tal. E como isso não está inserido claramente ainda, né? Na realidade, a gente até teria um profissional para fazer isso, né? Que é o assistente espiritual, o capelão e tal, mas isso não está inserido também, né? Então fica uma coisa que é meio assim, né? Se a gente não definir quem vai fazer, ela vai ficar de lado, ela vai ficar para depois, né? Então, quando eu estava à frente da enfermaria de paliativo lá do HC, isso a gente fixava algumas funções, né? Tipo, a parte religiosa, quem vai ver? É o serviço social, porque já faz parte da anamnese do serviço social olhar para isso. E a parte espiritual, no sentido mais existencial, é a psicologia. E vamos olhar. Se não der nome, quem vai olhar, a gente vai ficar só assim, tangenciando o tema. E aí vem as dificuldades do tema, né? As pessoas acham que espiritualidade, ainda acham que espiritualidade é religiosidade, é religião, né? Então, fica muito difícil. Ah, não, vamos chamar o capelão. O capelão é um capelão paroquial. E aí ele não sabe abordar a espiritualidade, né? Então, eu acho que a gente tem muito desafio ainda, mas eu sinto que o desejo das pessoas no cuidado paliativo de entrar nisso é legítimo. E eu acho que esse é o ponto inicial, e esse a gente tem que agarrar essa oportunidade e fazer com que as pessoas olhem para a própria espiritualidade, olhem para a espiritualidade do outro e tentar botar isso no trilho. O cuidado paliativo é uma prática que, por si, já tem muito a ver com isso. Tirando Total. a questão da gente olhar ao paciente, eu acho que todo mundo que busca a área é porque, para mim, isso e até hoje fazendo uma revisão, né, da nossa amizade aí, eu me lembro exatamente o dia que eu entrei naquele ambulatório e É, acompanhei uma discussão sua lá, eu lembro como se fosse uma foto. Que é aquela coisa do sentido, enquanto profissional, e quem faz isso, eu acho que todos nós, acho que a gente, no dia a dia, às vezes o atendimento de uma pessoa, aí você se sai bem, mesmo que seja uma experiência de extremo sofrimento, porque você pôde, enquanto ser humano ali, ajudar aquele outro, né? sim, Então, eu acho que a espiritualidade de todo mundo que faz paliativa, ela é uma coisa que aflora, né? sim. A questão de lidar com o sofrimento e a morte ali na finitude, né, na relação com a possibilidade da morte, eu costumo dizer que é o terreno mais fértil para nascer a espiritualidade legítima, né? Porque é nessa confrontação, né, que você começa a questionar, né? Se existe algo depois, se a vida faz sentido, qual é o sentido da minha vida, qual é o meu propósito, qual é o propósito da minha profissão, né?
Então, é um profissional que no âmago ele já carrega essa questão. Mas quando eu faço as minhas oficinas, eu vejo muitas vezes isso, né? Assim, peraí, mas eu sou agnóstico, eu sou ateu, sei lá, qualquer coisa. Por que eu tenho que abordar a espiritualidade? Como que é isso? Eu não tenho espiritualidade, né? E a gente vai, então, ensinando as pessoas a olhar o que é realmente espiritualidade, e essa transformação é muito bonita, né? O cara, de repente, percebe, nossa, eu não sabia que isso era espiritualidade, né? E é que é a confusão com a religião. Então, eu acho que o profissional, como você falou, o profissional de cuidado paliativo, eu acho que a gente só tem que lapidar, porque ele já traz essa área já traz isso, né? Inerente. Agora, uma coisa que você falou e que eu acho que para mim ainda é difícil um pouco em relação a nomear o responsável. Porque quando a Sim, gente é, estuda, e infelizmente a gente não tem a presença desse capelão com formação em saúde, né? isso, Que é aquele cara que sabe das tradições, mas que também ele sabe atuar dentro de um ambiente hospitalar ou de saúde que seja. Então, esse papel de avaliar, ele pode ser de qualquer um dos membros da equipe, certo? pode. E Sim, aí, pode. e aí que aí a gente, eu entendo que há uma confusão entre quem vai ser o cara que vai mexer ali nisso, né? Mas não é algo que é exclusivo de ninguém, né? Não É, sei. sim, eu acho que ainda está num lugar que não é exclusivo, e o problema, às vezes, de não ter alguém que está naquela área específica, é exatamente quem vai fazer. Uhum, A gente pode definir, por exemplo, se você está numa equipe, eu falo, ó, pô, o Sapo é o cara que mais entende com isso, é ele que vai fazer. O Thiago é o cara que tem mais, ele que vai fazer, né? Mas a gente precisa definir quem vai fazer. Porque senão sim. fica aquela coisa, quem fez? Ninguém fez. Porque está todo mundo correndo. É, No dia a dia, a gente sabe que a demanda de cuidado paliativo é uma coisa. De manhã o paciente está de um jeito, à tarde está de outro, a família chegou, o cara piorou, precisa sedar. Se a gente não correr atrás, definir, vai ficar uma coisa. E para mim, o plano de cuidado em cuidado paliativo está atrelado à anamnese espiritual. Porque a anamnese espiritual, na realidade, é que vai dar a bússola dos valores da pessoa. Né? Então, assim, não dá para você fazer um plano de cuidados e cuidado paliativo se você não abordou a espiritualidade. exato. Parece ridículo isso, né? Assim, tipo, como assim? Né? Se eu vejo que a conexão da pessoa é com a família, é com o neto, é com o cachorro, né? É com o sagrado na forma de uma religião ou na forma de qualquer coisa. A conexão dele é com a natureza. Quais são as conexões? O que dá sentido à vida dele? A partir daí é que sai o meu plano de cuidado. Uhum. É, Né? acho que tem uma coisa que eu sempre, assim, a gente lê, né? Que o nosso plano de cuidado e as tais diretivas, ela é focada em questões técnicas, que pertencem a nós, não ao paciente. Então, Mas é exatamente, né? o paciente ele vai falar o que é o sentido da vida dele e a gente que tem o Isso. conhecimento para traduzir aquilo em tratamento. Exatamente. Esse é o ponto. Assim, quando ele diz que ele não quer ficar sozinho, né, que a família é muito importante, então qual é o sentido de deixar ele sozinho na UTI? Exato. Então não é perguntar se você quer ir para a UTI. É. Essa é a inversão necessária de se fazer. A anamnese espiritual, buscando as conexões do sentido, é que vai ajudar na formação do plano de cuidado. Nossa, minha vida melhorou muito quando eu entendi isso, né? E aí também tira desse lugar que assim, que você precisa fazer uma anamnese espiritual fechadinha, com aquelas perguntas fechadinhas. Nós estamos falando de sentido, de conexão, de valores, né? E aí o plano sai em decorrência. É.
E aí a gente não vai perguntar se ele quer ser entubado, né? Tá. Exatamente. E assim, todos os profissionais de cuidado paliativo, sem exceção, discutem sobre isso. Só que nem todos acham que abordam. Porque às vezes o cara aborda a espiritualidade, mas acha que não aborda, né? Também isso acontece. Isso eu vejo muito. É como, às vezes eu vejo a pessoa chegar e falar assim, eu, eu não tenho espiritualidade. Aí quando ele entende o que é espiritualidade, ele fala, nossa, tudo isso é espiritualidade? Então eu abordo a espiritualidade dos meus pacientes. Pois é, então isso que você está abordando, quando você tenta ver o que faz sentido na vida dele, e que não precisa ser desse modo, né? A pergunta, qual o sentido da vida para você? Às vezes quando eu fiz essa pergunta, eu senti que ela não faz sentido, essa pergunta, Uhum. né? Eu gosto de abordar muito mais aberto, muito mais solto, né? Buscando as coisas que dão força, dão esperança, dão paz, né? E às vezes você não precisa perguntar assim, né? Você tá lá e a pessoa começa a falar da saudade que tem do cachorro, Uhum. né? E aí você pega, né? É. É um pouco daquela questão que uma boa técnica de comunicação e a abordagem espiritual são irmãos, né? Eu acho Sim, que se você faz deixa o paciente falar sem interromper, as questões já surgem muitas vezes, né? Tem sim. uma questão da religião que, até citando aqui um estudo brasileiro, tem um pessoal lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o Uhum. professor Do Alexander? isso, e o professor Luque, Giancarlo Lucchetti Do também, Luquezzi, eles perfeito. tem um artigo que eles publicaram, junto até com Harold Koenig, Opa, e eles entrevistaram os alunos de medicina aqui do Brasil em 12 escolas. que legal. E o que eles viram é que, assim, aqueles que dizem que têm crenças religiosas são 66%. Eles entrevistaram 5.500 alunos, 5.900. E que aqueles que frequentam serviços religiosos são 18% na pesquisa deles. É um artigo de 2013. Isso é bem menor do que a população em geral. Que a gente tem dados brasileiros que mostram que 95% das pessoas têm alguma filiação religiosa e Isso, e elas 37, frequentam. 37% frequentam. Esse gap que a gente tem entre aquelas pessoas com uma formação mais científica e a população geral, eu acho que é uma das coisas que explica essa distância, esse distanciamento com a espiritualidade. O que você acha disso? Aí na questão a gente está falando de religiosidade, né? Isso, Especificamente, é né? isso. E aí a gente tem que olhar bem, peraí, a questão da religião é uma questão importante de ser abordada também, né? E esse distanciamento, claro, porque toda vez que eu não tenho isso como importante para mim, eu não vou abordar em você, né? Uhum. Então, assim, existe hoje um esforço, inclusive, de trazer a espiritualidade e a religiosidade para dentro da saúde, né? E o trabalho do Lucchesi e do Alexander é muito isso, né? Peraí, o profissional que se forma, ele precisa saber abordar esse tema, né? Não importa se é cuidado paliativo ou não, né? Isso. E, e eu acho que tem uma influência de não abordar, porque para você talvez não seja tão importante, né? Eu tive uma vez eu estava dando uma palestra e um médico fez uma crítica forte. Ele falou assim: eu não tenho que entrar nesse tema, eu sou médico, né? E aí eu falei: bom, eu discordo. Do mesmo modo que a questão fisioterápica não é da sua área, e você tem que identificar, fazer um diagnóstico e dar encaminhamento, a questão psicológica, a questão fonoaudiológica, a questão espiritual precisa, no mínimo, de um diagnóstico. Falando bem como médico. Eu É. preciso saber olhar e falar: aqui existe um sofrimento religioso, aqui existe um sofrimento espiritual, vamos dar um encaminhamento, né?
Eu acho que esse estudo aí mostra essa diferença. Se a gente entrasse na questão da espiritualidade, então eu acho que seria mais confuso ainda. Porque quando você lança a pergunta o que é espiritualidade, né? As respostas são as mais diversas, você sabe disso, né? É. Mas me incomoda um pouco essa questão do que não é importante para mim, eu não olhar no outro. Porque isso É, passa um pouco do que... Porque quando a gente aborda a espiritualidade, a gente entra no mundo do paciente. sim. E aí eu não sei, até na sua experiência, assim, a dificuldade que as pessoas têm de olhar no outro, aquilo que não é importante nelas, porque de verdade a gente vai lidar com o paciente, até para evitar aqueles erros, né, de conselhos, comentários a respeito de uma coisa que você considera importante, mas não faz sentido para o Para o paciente. outro, perfeito. Então eu acho que Mas isso que você falou é verdade, é muito sério isso. Mas eu tenho discutido isso do seguinte modo: na realidade, a maior parte do tempo você não está buscando o outro, você está buscando o espelho de você mesmo. hum, Então, se você chega para a pessoa e, fulano é corintiano. Eu sou corintiano. Então você está buscando o igual, né? Se o cara tem uma religião parecida com a sua, que legal. Mas e se não é? E se a nossa proposta como paliativista, então, é cuidar do sofrimento do outro, eu preciso conhecer primeiro as minhas questões, para que as minhas questões não interfiram no outro e que eu possa abrir a minha percepção para as questões do outro, porque elas passam retas. Se, por exemplo, a questão da angústia espiritual não é uma questão para você, no momento que o paciente comentar algo sobre isso, você não vai pegar. Se ele tiver uma questão religiosa, ele vai falar alguma coisa e você não vai pegar. É muito interessante isso porque a gente não identifica. Eu já preciso ter processado dentro de mim quais são as minhas questões, qual é a questão do outro, quais são as possíveis questões do outro, para poder pensar. E eu vejo, às vezes, nos treinamentos, assim, como que passa reto. Porque, tipo aquele exemplo que você deu, né? A questão da discussão de diretivas. O cara quer discutir se vai ser entubado ou não vai ser entubado. E o paciente vira e fala assim, ou num roleplay, né? Ele fala assim, então, a minha vida, eu acho que eu já resolvi tudo na minha vida, eu estou em paz, eu estou preparado, eu sou muito religioso. E a conversa segue. Quando ali já estava o momento de pegar o valor e falar, peraí, como é isso para o senhor? Porque a partir dessa fala, você conclui que se ele está entendendo que a vida tá na plenitude dela, que eu tenho questões religiosas, que eu estou preparado, por que eu vou entubar? exato. Né? E, e aí é interessante, acho que você pode... como que nos treinamentos você faz para a pessoa conseguir ser... Porque eu sei que você faz bastante treino. Acho que talvez você seja a pessoa que mais tem experiência em educação e espiritualidade no nosso meio aqui, na nossa Hum. MCPSP Brasil, eu não sei. Pelo menos em paliativo, né? E como que você consegue, nos seus treinamentos, fazer o indivíduo separar essas coisas e aprender a olhar o outro e talvez sem julgar, porque eu acho que o É julgamento é uma coisa tão complicada nessa... muito complicada. Isso é perfeito. Então, passa por várias coisas, né? Por exemplo, quando trabalhar a questão da anamnese, né? A maioria das pessoas chega querendo saber como fazer a anamnese. Até Aí ele quer. perguntaram aí se, alguém, Alguém. se tem algum roteiro aí Então, para todo mundo quer indicar. um roteiro. E o roteiro, na realidade, ele cria uma falsa sensação de que você sabe o que você está fazendo, quando o que está por trás da anamnese, em primeiro lugar, não é o que você pergunta, não é o que você fala, é como você se coloca e como você acolhe, né, de um modo empático a conversa do outro.
Então, esse é o primeiro passo, não é diferente de nenhuma estratégia de comunicação outra. A anamnese espiritual, no primeiro momento, é o quê? É você saber se comunicar. E saber se comunicar é saber ouvir com os ouvidos, com os olhos, com o corpo e sentir o que o outro está falando. Esse é o primeiro passo. A partir daí, você precisa que as pessoas entendam, que é o que eu faço, o que é religião, o que é espiritualidade, né? Porque senão a conversa vira um roteiro de anamnese religiosa. É muito fácil, é impressionante como rápido quando você vê se está falando de religião, né? E não é isso. Então, assim, depois de passado por isso, aí você, bom, já entendeu o que é espiritualidade, já entendeu o que é religiosidade? Beleza. Agora, como que a gente faz isso? E aí o melhor jeito, além de olhar aí uns mnemônicos para lembrar o que perguntar e tal na hora, na realidade você tem que se abrir, né? Você tem que se abrir para entrar em relação. E aí uma estratégia que eu gosto muito quando eu faço essas coisas é roleplay, né? Roleplay de anamnese espiritual. E aí eu tenho uns casos, né, que são casos que eu já vivi, que deram certos, que deram errados, né? E aí a gente bota para fazer, né? E aí a gente discute, fala, percebe isso, percebeu, né? E tem sido uma experiência muito legal ver essa transformação, né? Porque é muito interessante, é muito desconfortável, especialmente para o médico, sair do lugar de médico e, de repente, estar conversando com uma pessoa que está dizendo para ela que conversa com espíritos. É muito desconfortável, É. né? Aí eu acho que é um dos medos das pessoas, né? E isso, e elas, mas o que eu vou dizer? E É, eu costumo falar assim, a anamnese espiritual não se trata de dizer, se trata de ouvir. E ser respeitosamente curioso e tentar entender qual é o significado daquilo para a pessoa. Mas para isso você tem que romper as suas barreiras, né? E a gente tem barreiras, todo mundo tem. Eu tenho as minhas dificuldades, né? Todo mundo tem. E você tem que conhecer as suas dificuldades até para na hora falar, ih, esse território aqui é difícil. Esse aqui eu, né? Por exemplo, eu vejo que as pessoas, os profissionais, por exemplo, quando entram na questão do sofrimento existencial profundo, que é um sofrimento espiritual, eles derrapam. Por quê? Porque pressupõe que você tem que dizer alguma coisa. é. Na realidade a gente é treinado para isso, né? Especialmente o médico, né? Talvez eu acho que o único que não tem esse treinamento seja o psicólogo, talvez o assistente social também tenha diferente, mas o médico em especial, ele é treinado para dizer o que tem que ser feito. E diante de um sofrimento existencial legítimo, o que eu tenho a dizer se não sei o que dizer? Uma célebre frase que eu... Como que eu vou abordar isso se eu não tenho as respostas? Mas é esse o ponto, é. E aí Quais quando são você as se... respostas? Quais são? Não tem resposta, se liberta de ter que dar resposta para o paciente, senão você vai ficar amarrado. E na realidade aí a formação de psicoterapia ajudou muito, porque a minha supervisora no começo ela olhava e falava assim, mas por que você quer responder isso? Né? Tipo assim, isso é um sofrimento legítimo da alma, mas quem tem que achar a resposta é o paciente, não é você. Quer dizer, Uhum. você pode achar para você, mas a morte é uma questão para quem naquele momento? O sofrimento, a dor, a perda, para quem é naquele momento? Você está ali para ser facilitador de um processo e não dar respostas. E aí quando você começa a não querer, não precisar, não é não querer, até a gente gostaria, eu gostaria de poder dar resposta, mas então assim, você se liberta desse peso e vai junto. E é interessante que se você conseguir prender a tua respiração e mergulhar junto, geralmente quem
sobe para a superfície é o paciente. Só que você tem que treinar a sua capacidade de ir junto, de ficar em silêncio, de aguentar a angústia, de falar, cara, eu também não sei. Mas o que eu sei é que a gente vai ficar junto lá embaixo bastante tempo. Eu ouvi isso de uma paciente, para mim foi o maior elogio que eu já recebi como iniciante em psicoterapia, né, uma depressão grave e tal. Aí agora ela já saiu, outro dia ela disse assim para mim, nossa, a gente ficou tanto tempo lá embaixo, não foi? Aí eu, puta, aquilo para mim nossa, foi muito tempo. Mas agora saiu, tipo assim. Então a pergunta é, você está pronto para ficar junto, na dúvida? Não na certeza. É. E nessa essa sua jornada da psicanálise, eu já não acompanhei tanto, né? Talvez eu esteja falando umas coisas diferentes, né? Não, eu queria que você comentasse isso, assim, o que isso como que acrescentou isso porque eu lembro que você fazia anamneses espirituais lá no ambulatório, que a gente ficava só olhando assim, de boca aberta, de tudo que você tirava dos pacientes. E aí, assim, essa experiência que você teve depois, assim, o que isso acrescentou? Qual mudou a sua visão? Tá. Antes eu até queria falar dessa experiência, né, que vocês ficavam, a gente fazia as anamneses, né, eu saía para fazer a anamnese, Isso, mas eu não era o médico do caso. isso. E isso foi uma coisa que eu aprendi que é muito legal, né? Realmente, se você está como médico, às vezes é muito difícil, você tem tanta coisa ali para mexer que às vezes é muito difícil você conseguir entrar em algumas questões. No dia a dia, quando eu estou atendendo os meus pacientes, claro que eu entro, né? Mas assim, o fato de você estar livre para entrar nesse lugar torna a situação muito diferente, né? É outro setting mental, o paciente entra em outro setting mental e a coisa flui de outro jeito. Às vezes já aconteceu de eu falar pro Luiz Felipe, que trabalha comigo, ó, segura aí a parte médica porque eu vou entrar. E não dá para pensar no sódio, no potássio enquanto você está fazendo isso, na morfina, não dá. Então, era muito legal essa experiência, porque aí eu ia lá, pegava, voltava para vocês e a gente trocava. É, Isso é muito legal, é. né? E a minha busca pela psicoterapia, né? Eu fiz uma formação junguiana, né? Especialização em junguiana e abordagem corporal, que são algumas técnicas de toque como a calatonia, que facilita a expressão da psique e tal. Tinha uma busca pessoal nisso, né? Que eu acho que tem a ver com o movimento, inclusive, que hoje eu estou fazendo. Mas o que aconteceu? Mudou o olhar. O olhar do terapeuta é muito diferente do olhar do médico, né? Como terapeuta, em nenhum momento eu vou dizer para o paciente, faça isso, faça aquilo, tente isso, tente aquilo, né? Eu tô sempre buscando uma pergunta para a pessoa que possa apontar para ela um caminho, diante daquilo que eu estou percebendo. E que eu posso estar percebendo errado. Daí a importância, inclusive, da supervisão, de trocar ideias, né? Porque às vezes você está indo por um caminho. Mas eu tive uma professora que me impressionava muito, ela falava assim, quando você fizer essa pergunta, tipo assim, você acha que isso aqui faz sentido? Você faz a pergunta, sempre perguntas abertas, né? E aí o paciente, por exemplo, fala, dá uma resposta que não tem nada a ver, você pega aquilo que você pensou e bota na estante. Guarda. Porque pode ser que você errou, como é que é? Errou completamente, né? Ou pode ser que isso agora não é relevante, que daqui a pouco você vai ouvir de novo, você vai pegar de novo da estante e falar, então, isso aqui, ó, como você lida com isso? E aí a coisa anda.
Então, muda completamente o olhar. E isso, do ponto de vista de cuidado paliativo, como médico, mudou muito. Porque hoje, para mim, não se trata muito de dizer para o paciente o que ele tem que fazer. Eu já não era muito assim. Uhum. Mas, putz, hoje eu tenho cada vez mais dificuldade de dizer para um paciente o que ele tem que fazer. Eu posso ajudar ele a refletir o que é importante para ele no propósito da vida dele, inclusive como geriatra, né? Porque a gente propõe, às vezes, um monte de coisas no cuidado do paciente que não fazem absoluto sentido para ele. E aí ele não faz e a gente fica, poxa, o paciente é tigre, o É, paciente não faz. Mas não faz sentido, e ele não vê sentido, e ele não consegue entender que isso que ele está fazendo pode levar ele a um propósito. Então, se a gente voltar na história da anamnese espiritual, ela faz do plano de cuidado até daquele idoso que você está atendendo no teu consultório e que ele quer ficar com os netos. Né? Ou que para ele é importante pintar. Ou que para ele é importante, na realidade, andar. E a independência é a coisa. Você vai alinhar com os valores e se a pessoa entende aonde você quer chegar com isso, potencializa muito o tratamento. sim. Voltando um pouquinho na questão da religiosidade, que eu acho que, por outro lado, eu entendo que você diz em relação a valores, e eu acho que, para mim, é muito claro isso, e cada vez mais a gente consegue entrar nessa questão com os pacientes. Por outro lado, eu percebo que em situações realmente que a gente lida muito no dia a dia de fim de vida, as questões religiosas, elas são muito Sim. presentes. E aí que acho que entra um pouquinho da dificuldade que todos nós, por não sermos especialistas em diversas religiões, eu acho de também lidar com essas questões. E eu entendo que a angústia por dar respostas, eu acho que é alguma coisa que a gente não deve ter, né? Mas eu acho Sim. que a religião nasce quando a gente fala de sentido de vida para um profissional da saúde que é saudável, que está ali no início da carreira ou no meio da carreira, mas que é plenamente ativo, muitas vezes não surgem tantas questões religiosas, vai depender muito da formação de cada um. Sim. Mas quando a gente lida com o fim de vida ali do hospital, a religião é muito presente, não é? O que você... É, não, é muito presente, porque se a gente for pensar, né, se a gente pensar, eu uso muito o somos, né, que é Uhum. a conexão com o si mesmo, o outro, o momento, o universo e o sagrado, que foi um jeito que eu fiz para sintetizar essa abordagem de como entrar nas questões espirituais. Quando você entra na questão do sagrado, você está entrando muitas vezes no domínio do mistério, né? E as religiões, elas trabalham nesse lugar, né? Elas trabalham no lugar de tentar dar uma conexão para coisas que a gente não tem resposta, né? De uma forma codificada ali, que diz que é assim e tal, então você morre e tal. Então, diante da possibilidade da morte, a questão religiosa, ela aparece. Porque é onde está a maioria das pessoas entra em conexão com esse domínio, que seja Deus, que seja a impermanência e tal. Então é muito frequente entrar essa questão. E a outra questão que entra muito frequente, que é uma coisa que é do humano, em algumas culturas é mais forte, é a questão do milagre, Isso, isso. né? Então, assim, eu costumo dizer que se você está conversando com alguém e você não abordou o milagre vai te abordar. E aí isso faz parte da técnica, né? Tipo assim, pô, essa família não falou de milagre ainda. E lembrar que o milagre, ele vem de um lugar profundo da mente, que é onde habita a esperança, que é um mito muito mais antigo, né? O ser humano só existe, na realidade, porque ele é capaz de ter esperança. E a esperança é uma divindade que nubla a realidade para que você possa ir além da realidade
Mas também ela nubla a realidade que você simplesmente não vê, né? E quando essa esperança e esses milagres estão alinhados com a realidade, na realidade ele permite que você flutue de um lado para o outro o tempo inteiro. Uma hora você está acreditando no milagre, tendo muita esperança, no outro você entra em relação com a dor, com o sofrimento. Sempre que você está de um lado ou do outro parado, é porque a psique está com algum problema de circular, não está fluindo. Então, na questão religiosa, a esperança se manifesta como um milagre. E eu Mas também não é só na fé religiosa que aparece. Hoje a gente tem uma fé diferente, a fé científica. É. A fé científica é também uma manifestação da esperança estruturada. Então você acredita que a célula-tronco, você acredita que a fosfoetanolamida vai salvar você, né? Você acredita que a cloroquina, você acredita que e aí você entra no domínio da esperança e da crença no milagre. E o paliativista está sempre confrontado com isso. Então ele tem que olhar para isso, porque em muitas religiões, o predomínio nosso no Brasil é predomínio cristão, essa crença de milagre ela é muito popular. Né? Mas Então, eu costumo ouvir muito dos residentes, assim, o paciente não tem ciência do prognóstico. Eu falo, por quê? Mas ele acredita em milagre. Porque ele acredita em milagre e porque ele... Então, assim, porque eu vejo que é a mesma coisa que nubla, para você, acho que, não sei se esse é o sentido que você dá, mas para você seguir adiante dentro de uma situação difícil. Isso. E não há problema nisso. Não há problema nisso, isso é saudável. O problema é quando você está fixado. Você só olha... Não é o mais comum que eu percebo na minha vivência. Não é. Não é o mais comum. Na realidade, a maioria das pessoas, elas oscilam. Isso. Só que quando o cara começa a falar que ele vai ficar curado, que ele vai voltar para casa, a equipe pira. E fala assim, nossa, ele não está entendendo. Outra coisa que eu ouço, ele fala assim, não, ele não está entendendo, né? Ele está falando de milagre, ele acha que ele vai ficar curado. Está em negação, Está em negação. E eu costumo dizer, se ele está falando de milagre, é porque ele entendeu. Porque eu não preciso de um milagre para terminar essa live aqui com você. Né? Mas se eu tiver com um câncer metastático, eu preciso de um milagre. Né? Então, se o paciente está falando de milagre, ele já passou, ele já entendeu. Ele está invocando algo que navega no campo do impossível. Uhum. E só o impossível, só os deuses. Deus, seja lá quem for. Então, isso é importante que as pessoas saibam. Quando o paciente começou a falar de milagre, ele entendeu. A família está falando de milagre? Entendeu. Fica com ele no milagre. É interessante. Eu acho que uma coisa que é interessante que assim, nós gostamos muito de atuar com residentes e médicos em formação e tudo. Uma coisa que eu acho interessante é como nós, em formação, a gente tem uma tendência de se pegar em detalhes do discurso do paciente, que às vezes não representou o que o cara falou no cenário. Então, muitas vezes, o paciente fala um monte de coisa que mostra que ele está ciente da sua condição. Sim. Mas aí uma hora ele fala, mas eu tenho esperança que eu vou voltar no oncologista e ele vai me prescrever outra quimioterapia. E aí, o cara sai falando, ele não está entendendo nada. Está entendendo. Então, mas isso pressupõe, na realidade, um não entendimento do funcionamento da psique humana. Né? A psique humana, ela oscila. Se a gente se perceber ao longo do dia... E a gente não tem esse treinamento mesmo, né, Luiz? Então, porque a nossa formação é muito organicista. Né? Então, assim, a gente tem um paradigma, a gente pode falar antropológico, né? Muito materialista. Então, assim, no paliativo a gente fala de dimensões, né? Dimensão social, mas a maioria das pessoas não fala sobre isso. Né?
E aí você fica refém de uma coisa orgânica, estruturada, que não permite falar sobre outras coisas e ter outros tipos de abordagem. E nisso eu acho que também essa minha busca pela psicoterapia me ajudou a virar a chave. Tipo assim, agora eu consigo com mais facilidade entrar no universo do outro sem perder o meu fôlego, porque eu tenho que, às vezes, pegar o médico, né? A minha supervisora sempre fala sobre isso, né? Tipo assim, desliga o médico. Porque às vezes São, ele volta, às vezes ele volta, né? E às vezes eu estou como médico e eu preciso ser médico e eu preciso dizer o que fazer e eu preciso desligar o terapeuta. Porque às vezes o paciente precisa que você diga, principalmente quando a questão é técnica. Quando você tem que dizer se vai tomar morfina ou metadona, eu preciso ser técnico. Na hora de eu criar o plano de cuidado, eu tenho que me sutilizar. Eu não posso ficar na demanda do que é médico, eu preciso ficar na demanda do outro. E aí, como médico, eu trago isso para mim e falo assim, bom, então se esse paciente é assim, o que eu vou fazer? Eu vou montar um home care, eu vou fazer isso, eu vou, né? E aí a coisa anda. sim. Vou chamar o padre, né? Isso, e essa relação com outros religiosos de comunidade é uma coisa interessante, né? Porque ano passado a gente conseguiu trazer a Cristina Puchalski para o congresso, Sim, sim, e aí sim. eu tive umas oportunidades de conversar com ela, assim. É, E eu acho que lá eles têm a figura, um dos grandes objetivos da Puchalski, assim, enquanto difundir isso no mundo e difundir a figura do capelão hospitalar, ou o capelão capelão hospitalar. da É isso assistência à mesmo. saúde. E eu tentei explicar para ela que a gente não tem essa Não tem figura essa figura. e que a É. gente tem que tentar dar um jeito com os sacerdotes. Eu tenho Isso. experiência de ter isso no paulistano, mas eu sei que assim, a gente pesca, como eu tinha, hoje eu tenho o Deus Ivan, a gente tem o Robson, a gente pesca pessoas com formação em teologia que têm interesse em aprender, e aí você E vai vai. desenvolvendo essa pessoa. Sim. E aí, na conversa com a Puchalski, eu tentei falar para ela que como a gente poderia fazer isso com o sacerdote da comunidade, já que a gente não tem. Só que nós não tem. E acho que é engraçado porque na visão americana eles são muito pragmáticos. Sim. Eu falo assim, não tem como. Você Não tem que tem como. desenvolver um capelão da saúde. Capelão da Mas saúde. como se fosse simples, é uma coisa que não tem nenhuma regulamentação. E aí, assim, aqui no Brasil, né? E aí, assim, como que você lida com essa questão do sacerdote? Porque a dificuldade que a literatura traz é que quando você traz a religiosidade da comunidade, que não está inserida no contexto de saúde, isso pode até atrapalhar as decisões. Né? Sim. E E tem você, estudos mostrando isso. isso, Tem você estudos que tem mostram que experiência lidar com esses... Então, eu tenho boas e más experiências, né? Eu acho que tem uma questão desse... Quando a pessoa... Que é uma característica mesmo, né? Quando o profissional da religião, vamos falar assim, né? Ele, seja padre, pastor, monge, não sei o que lá, ele está legitimamente preocupado com o sofrimento, e geralmente essas pessoas são aquelas pessoas que vão aos hospitais, que vão cuidar de pessoas, que vão, que pode ser da paróquia, mas ele vai cuidar. Eles costumam ter uma visão mais ampla e é mais fácil de você interagir. Quando você tem, às vezes, esses religiosos nas comunidades deles e eles estão pregando, mas eles não têm contato com aquela situação, na verdade eles se comportam de um jeito que às vezes não ajuda. E essa é a única diferenciação que eu consigo perceber, né? Quando entra um religioso, esse religioso, e é interessante que esse religioso geralmente nem fala com você. Ele não É, quer falar com o médico. Ele não quer falar com.
ele entra no quarto e vai. É como se você fosse competir com ele em alguma coisa, eu não quero te ouvir. Então eu já tive más experiências. Por outro lado, para esses que circulam, que cuidam, eles têm um lugar mais fácil de conversar, né? Então eu acho que não dá para generalizar. Se eu estiver à frente de uma equipe, o ideal é que eu tenha algum desses, ou uma rede desses, para poder me apoiar. Eu fiz um espiritualizando, uma live com o Roberto Miguel, que está lá na Flórida. Ele é capelão hospitalar. Eu assisti, muito legal. Então, é fantástico, né? A formação deles é uma formação humanística, na realidade, né? Eles aprendem, na realidade, comunicação, a empatia, como lidar com emoções, e a teologia é um pedaço, e ele não se arroga o lugar de resolver as questões religiosas. Ele chama o sacerdote, quando a questão é religiosa mesmo, ele chama o sacerdote que faz parte da rede. Isso é o sonho de consumo, né? Então, assim, eu tenho alguém que vai olhar a questão espiritual, a questão religiosa, e aí vai, se tiver uma questão que é específica, por exemplo, você precisa de um pai de santo. Você não vai ter um pai de santo no hospital de plantão, né? Pelo menos, né? Mas você tem uma rede onde você pode acessar alguém que vai falar assim, cara, me ajuda aqui, ó, que eu não sei lidar com isso, né? Porque aí é uma questão específica do campo religioso. E a gente, no fim de vida, se debate com essas questões também, e é muito bom ter ao lado alguém que tem a chave para se comunicar na mesma língua, né? A gente teve experiências, você é dessa época, com casos, inclusive, de religiões afro-brasileiras, né? Onde, assim, o fato de eu ter intimidade com isso facilitou muito a conversa, né? Então, porque tem campos realmente que são muito específicos e se você não souber conversar daquele jeito, o paciente fica numa sensação de que você não... E fazendo as oficinas e os roleplays, eu vejo muito isso, né? Porque é muito difícil você sair do seu lugar de crença. É muito difícil. Você tem para guardar na gaveta, eu sempre falo, guarda suas crenças na gaveta. Mas essa gaveta, ela fica o tempo inteiro tentando abrir, né? É difícil. Mas se você colocar na frente a questão da relação com a dor do outro, você consegue. É muito interessante essa live que você comentou aí. Que você fez. Eu gostei muito. Achei que... Porque é um outro... É exatamente o que você falou, né? Para eles não tem essa... Pô, o capelão hospitalar. É. Lembra um pouco o Daniel conta, né? Daniel Forte conta quando ele foi conversar sobre eutanásia, lá num congresso, não sei o quê. E ele falou o que ele achava, né, da questão no Brasil. E o cara só pragmático falou assim: é só você fazer a lei. E seguir a lei. Aí, então, mas no nosso país tem essa nuance. Ele ficou olhando com uma cara. Não, isso é fazer um programa, fazer a lei e seguir a lei. Bom, você não está entendendo. O Igual, contexto latino, eles não conseguem entender. Uma vez no St. Christopher eu fui fazer um curso e eu me propus a fazer um modelo lá que eu tinha que fazer um projeto e o meu projeto ia ser em paliativo na UTI. O cara não fez sentido nenhum para ele paliativo na UTI. Como que é paliativo? Porque eles têm um foco tão em hospice, que é domicílio e paliativo na UTI, ele não entendeu. Ele não consegue. E na realidade, um pouco do ranço, né, que o paliativo às vezes traz, né, que as pessoas falam, mas o cuidado paliativo tá morrendo, não sei o que lá, vem exatamente de lá, né? Que é o berço. O berço é o St. Christopher, né? E eles têm uma visão de hospice. Só que o hospice é uma fatia. E para eles não fazem esse tipo de cuidado paliativo em UTI, você é louco. Não, cuidado paliativo ele faz aqui no hospice, faz em casa. E se a gente, e acho que foi um dos grandes saltos que a gente deu, foi começar a falar de cuidado paliativo em UTI.
É. E o paliativo, o intensivista é um dos nossos grandes aliados atualmente, eu vejo, né? Sim, sim. E, inclusive, tem muita coisa escrita sobre religiosidade e espiritualidade dentro da UTI também, que é É. muito legal. Porque é isso, de novo, ajuda a fazer o plano de cuidados. Que idealmente você já deveria ter feito, mas na prática, muitas vezes é o momento que você vai. É o momento. O ideal, na realidade, é que isso tivesse uma continuidade, né? Tipo, ambulatório, enfermaria, assistência domiciliar, que tivesse uma única linha. Se por acaso o cara parar na UTI, você já sabe o contexto que ele está, né? Agora, geralmente, dentro dessa tocada de paliativo, se a conversa for bem feita ao longo, é pouco provável que ele vá parar na UTI. É. Né? A questão que eu sempre me coloco é assim, quanto cuidados paliativos, o quanto a gente está atuando num sistema, ou o quanto a gente está olhando por uma pequena parcela de pacientes que nós cuidamos. E isso é bem, acho que é um tema para uma outra live, né? Ó, a gente vai ter que encerrar, né? Eu acho, né? Senão Vai não ter, vai estamos salvar. estourando, é. A Renata, eu vi aqui, ó, pode dar exemplo de um plano de cuidado? O plano de cuidado é tipo assim, o que você vai fazer com o paciente, né? A prioridade aqui é curar a doença, a prioridade aqui é reabilitação, a prioridade aqui é dar conforto, né? Você tem todo esse espectro, e aí dentro desse espectro você vai dar a direção da bússola para o tratamento, né? Então, assim, os valores do paciente, a espiritualidade, vai ajudar você a definir para onde você vai. Falando assim muito rápido. Marcamos outras conversas, né? Sim, estamos aí. Muito Mas bom. muito obrigado, viu? Saudades aí, mas Saudades, né? Muito bom. e Passando agradeço. a pandemia, precisamos tomar um vinho. Eu agradeço aí todos. Eu acho que foi muito. Tivemos um número bom aí de visualizações. Sim, sim. A ideia também é trazer para todos os temas que tiverem interesse, então podem sugerir na página do Instagram. E eu vou. Que aí a gente retoma. A gente vai compartilhar alguns artigos também que eu citei, que eu acho que são importantes. Pessoas fizeram perguntas sobre ferramentas e conceitos assim de espiritualidade e religiosidade. Eu também compartilho alguma coisa que fale um pouquinho dessas coisas. E muito obrigado, Luiz. Adorei aí. Espero Abração. ter atendido. Valeu, viu? Valeu, obrigado. Boa noite a todos aí. Boa Obrigadão. noite, gente. Tchau. Tchau.